para a galera que já está aí, né, não está saindo e tal, para estar participando, pode surgir outras perguntas. Eu queria retomar essa questão da volta, né? Acho que o debate maior está nessa questão da volta às aulas ao presencial, né? Acho que o governo ele está sofrendo uma pressão de todos os lados aí, né? Principalmente da questão das escolas particulares para tentar voltar. E muito se fala, né, da questão, a gente tem que voltar porque tem pessoas que dependem, financeiramente falando, dependem desses empregos, né? Professores de escolas particulares, funcionários de escolas particulares. E o que é que eu vejo, né, em relação a isso aí? Eu vejo que eu vejo que as escolas no geral, as privadas, né, elas deveriam estar juntas, não para pedir essa volta, né, que vai prejudicar inclusive eles, né? Porque como eu já falei, se morre alguém nesse ambiente por conta da Covid, eles vão ser responsabilizados, eles vão ser punidos, né? Então, ao meu ver, essas escolas deveriam estar juntas com os professores, com os funcionários, né, no geral, que dependem desse salário para sobreviver, e está atrás tanto de recurso do governo como recurso federal, tanto do estadual como do federal, né, para estar garantindo que as pessoas fiquem em casa, né, com auxílio, com salário, sem perder seu salário, né? Então, acho que a luta, né, o foco da luta, e como a gente está vendo aí muitas campanhas, esse mês aí vai ser um mês repleto de campanhas aí pedindo pela volta do presencial, independente de como tiver o índice de contaminação, tá? Hoje mesmo eu estava passando aqui na internet agora e eu nem sei qual é o nome desse indivíduo, prefiro nem saber, nem divulgar, mas ele estava dentro do ônibus aí dando aula de história, eu acho, dentro do ônibus, para, tipo, alegando, se volta tudo, por que as escolas não podem voltar? Eu vou dar aula aqui dentro do ônibus e Ignorando, tal. né? Justamente. Então vai ter uma campanha pesada aí por essa volta ao presencial, ignorando vidas de todo mundo. Enquanto, na verdade, né, era para a gente estar junto, lutando para que o governo federal ajudasse as pequenas e médias empresas para garantir os seus funcionários, para garantir os seus trabalhadores que terminem o ano recebendo o seu salário direitinho até por uma questão de sobrevivência. Quanto, na verdade, agora muitas escolas, né, e muitos movimentos aí criticam o ensino remoto, né, com argumento, a gente tem que voltar para o ensino presencial porque a gente está sem ensino, a gente está sem estudar, desde março que a gente está sem estudar. Aí eu pergunto o que foi que os professores estavam fazendo desde abril, desde março, desde maio, mesmo com todas as dificuldades e limitações do ensino remoto, a gente estava trabalhando, né? A gente estava nos corres, né? Os alunos também estavam tentando, na medida do possível, acompanhar, né? Fazer as atividades, assistir aula, então, a educação em si ela não parou total, né? Não parou total. Não é do jeito que a gente quer, como já foi dito aqui, como você também falou, mas ela não parou, né? Pode até ser que para alguns alunos que não tenham acesso, isso é um caso muito grave, a educação para eles parou. Mas porque a gente tem que estar, a gente tem que estar unido, tem que estar junto para garantir primeiro recurso federal e estadual, garantir no caso do ensino público que o governo não deixe de pagar, nem de atrasar o salário dos funcionários, o salário dos professores, garantir que o governo federal e estadual dê assistência para as pequenas e médias empresas, no caso, que são as escolas particulares, para garantir o emprego de todo mundo, para não precisar de ninguém ser demitido, e também a pressão tem que ser no Ministério da Educação, que na verdade não se tem, né? A gente está o Ministério da Educação totalmente conturbado, que na verdade tem uma guerra lá, né, nesse Ministério da Educação entre uma ala que é a ala fascista do governo, que é a ala que quer voltar no tempo, quer voltar na história, né? E a outra ala que é dos tecnocratas lá que querem levar a educação apenas como um comércio, né? Querem tornar a educação uma empresa e fica nesse quebra-braço aí, desde quando o governo começou e não falam nada, não dão solução para nada, não dá um projeto de nada, né? Deixa a carga e cada estado decide, cada universidade decide, cada escola decide, se virem, não faz um projeto, a gente, como eu já falei.
desde março que a gente está nesse processo da pandemia, desde março que as escolas pararam e já vai fazer 6 meses, já vai fazer um semestre. Eu não vi um projeto de ensino remoto, já que a única opção que tem é ensino remoto, eu não vi nenhum projeto amplo do governo de como é que tem que se dar esse ensino remoto. E quando eu digo projeto amplo, é desde questões teóricas, é desde questões de como tem que se dar da melhor forma, até mesmo suporte, né? Até mesmo recursos para os estados, recursos para os municípios, para que ele garanta que todos os alunos tenham acesso à internet de qualidade, tenham acesso ao aparelho de qualidade, para que ele não fique excluído desse processo de educação. Então, acho que a luta da gente tem que a gente tem que estar junto nisso, não brigando entre a gente. Eu quero que você volte, eu não quero voltar. E fica nesse quebra-braço entre a gente aqui e a gente não luta contra o inimigo que, na verdade, é outro. Isso, eu fixei aqui uma pergunta que é como os estudantes e professores poderiam se organizar para lutar contra esse retorno sem vacina. Sem vacina. Pronto. Eu acho que, como eu já falei desde o começo, a primeira coisa que a gente tem que estar unido é em relação ao debate, em relação ao diálogo. Não é isso aqui que o Criativos e Palmirim, não é isso? Tá fazendo é muito importante. Né? Essas lives aqui, elas têm que acontecer, rodas de conversas online, no caso, né, que é possível, tem que acontecer, formações tem que acontecer. Eu acho que o primeiro passo é a gente estar conversando sobre isso, como vocês estão fazendo, como vocês me convidaram, a gente tem que estar a par de todas as realidades. Né? A gente tem que estar a par como é que está o ensino público nos municípios. Uma coisa é o ensino remoto público em Fortaleza, outra coisa é o ensino remoto público em Palmirim, outra coisa em outra região do estado. Né? Como é que está o ensino particular? Uma coisa é o infantil, outra coisa é o fundamental, outra coisa é o ensino médio. Como é que está a galera do terceiro ano, que está um ano de Enem? Como é que tá? Então a gente tem que ver as realidades, né, que são múltiplas, são várias, para a gente tentar ver onde é que a gente agrega, onde é que a gente se soma, para a gente tentar lutar de forma coletiva. Né? Individualmente a gente não vai fazer nada, não. Agora, coletivamente, a gente consegue transformar muita coisa. Inclusive, a gente, no momento aqui, como eu falei, os professores, os alunos, os funcionários que também estão sendo afetados, se essa volta presencial, se ela volta essas aulas presenciais, quem vai estar lá com um trabalho redobrado, porque vai ter que estar limpando salas constantemente, quem vai estar com um trabalho redobrado são os funcionários da limpeza. Né? Quem vai estar com o trabalho redobrado são os porteiros. Né? Caso entre alguém lá e a temperatura não bata, né, nas escolas que, se é que vão ter, né, aquele instrumentozinho para tirar a temperatura, quem vai ser prejudicado é o porteiro. Tá entendendo? Então a gente tem que estar atento para tudo isso aí, para a gente se juntar para ver o que a gente pode se fazer. Mas é por aqui, é manifesto, é abaixo-assinado, é repercutindo na mídia, porque nas últimas pesquisas que saíram, a maior parte da população, pelo menos no nosso estado, não é a favor dessa volta presencial. Não é a favor. Não é a favor da volta dessas aulas. Muitos falam, meu filho só vai até dezembro. Meu filho só vai para a aula no próximo ano. Ele vai ficar em casa até dezembro. Não vou arriscar. Eu não quero arriscar. Então, acho que apelo popular para essa nossa luta a gente tem. Falta a gente se organizar, falta a gente se juntar, chamar, façam lives aí com pais, não sei se já fizeram, tá? Mas façam encontros aí com pais, com alunos, com professores, com funcionários, tá? Para a gente tentar entender o problema de cada um, para a gente tentar lutar de forma unida. É manifesto, conversa, é diálogo, é propaganda, é divulgar na mídia, é isso. É ir para o enfrentamento mesmo. Eu fixei mais uma pergunta do Jonas, que é: caso as aulas presenciais voltem, você acha que o governo tem recursos para adotar uma estrutura adequada nas escolas? Porque, assim, só complementando, Luan, que as escolas públicas, a gente sabe que tem uma certa precariedade nisso, né? Tem certas escolas públicas que não disponibilizam nem água e sabão. Então, é um assunto bem delicado de se falar. Pois é, eu acho que é Lídia, não é isso? Isso.
Lídia, eu acho que você já começou muito bem aí, né, a problemática, né? Como é que o Jonas colocou, como é que o governo ele vai garantir? Porque o que é o protocolo sanitário? Vamos falar aqui do mínimo aqui, álcool gel, né? Em todo buraco, como muitos têm na sua casa, em todo canto aí, onde vai passando álcool gel nas mãos. Então, álcool gel é o principal. A questão da água, né, que é um recurso básico, que não é só para ter por causa da pandemia, né? É uma questão de sobrevivência, né? Como você falou, tem escolas que nem água tem, né? Então, a questão da água, a questão de mais pias para lavar as mãos, a questão do próprio termômetro aí na portaria para ver a temperatura das pessoas, a questão da testagem em massa, e não porque não alguns professores, mas todos os professores, já que quer voltar, tem que ser testagem em todo mundo, cara. E por semana. E toda semana todo mundo, já que quer voltar. Aí é só para a gente começar o tanto de recurso que o governo vai ter que gastar, né? Que o governo tem que gastar. Sem falar de outras coisas que eu estava vendo em outros países, que até a separação dos alunos, né? Não só na distância, mas também tipo com as coisas de plástico, né, nas carteiras e tal, nas cadeiras que ele senta, para ter essa divisão. Né? E entre outros recursos, porque se voltar ao presencial, vai ter aluno que não vai querer, vai ter aluno que vai querer continuar o remoto, né? Porque questão de segurança. E aí o governo vai colocar câmeras de qualidade nas salas, para o professor, ao mesmo tempo que está dando a aula presencial, a aula chegar para quem está em casa, para quem decidiu ficar em casa, será? Né? Eu vejo assim, sabe? Eu acho que o governo ele poderia até ter condições financeiras para fazer isso. Agora, a questão da prioridade. É a questão da prioridade. A educação nunca foi prioridade. Nunca foi prioridade. Então, e ainda de região para região, né? A gente se ilude muito com a educação no Ceará, mas é porque tem as velhas escolas modelos, né? Aquela escola que vai para propaganda, aquela escola que é melhor, sim, do que a escola particular. Mas aquela que é uma, em centenas de escolas que tem no estado, né? Então aí vai ter mais recursos para uma região, tem menos recursos para outra região, né? Se colocasse como prioridade, já que acham, já que estão falando agora estão dizendo, né? Quem nunca se importou com a educação, agora está dizendo que tem que voltar, que não posso ficar sem educação, não pode ficar sem escola, tudo voltou menos as escolas, já que estão se preocupando tanto agora com a questão da educação, das escolas. Então, vamos se concentrar aí para pedir mais recursos. Vamos se concentrar para pedir mais recursos, porque os problemas da educação elas não começaram agora com a pandemia, não. Os problemas da educação é de muito tempo. É de muito tempo, né? Então, eu acho que a recurso pode até ter, mas a gente sabe que nunca é prioridade, infelizmente, nunca é prioridade. E assim, Lu, a gente sabe também que tem a questão do distanciamento, né? E nas escolas públicas, falando especificamente delas, que eu estudo em uma, a gente sabe que não tem como distanciar 38 alunos, 32 alunos em uma sala, o que fica bem complicado também. Uhum. Ainda tem essa questão, que aí volta. Olha a questão das salas lotadas, né? Um problema que é antes da pandemia, né? O recomendado aí de uma sala de aula para ter um aprendizado, uma aprendizagem boa, uma boa aprendizagem, é 20 alunos na sala de aula. Qual é a sala aí do Brasil que respeita isso aí, né? Que tem 20 alunos dentro de uma sala de aula, seja no ensino público, seja no ensino privado. Não se tem. Não se tem. A questão é o oposto, né? O dobro, é o triplo, é 40, é 60 alunos, né? Quando se tem ventilador, né? Ar-condicionado, quando funciona. Essas problemáticas aí de recursos, né, para a educação, como a gente estava falando agora, que não tem, e agora tem-se a pandemia, e quer voltar com esse vírus aí. E aí, como é que vai ser essa sala, né? Aí fica 20 em casa, o resto vai para a sala de aula. Essa sala de aula, quem está nessa sala de aula, fala, como você falou, Lídia, fala em distanciamento. Muitas salas aí fechadas por causa do ar-condicionado, né? Aí as salas hoje em dia, aí das escolas, pelo menos nas particulares, são salas fechadas, né? Por causa do ar-condicionado. E vai abrir essas salas, só o ventilador lá vai bastar, tá entendendo? Então,
é muito problemático, é muito perigoso, né? Por exemplo, tem casos da volta, quando voltaram lá na Europa, alguns países como a França, como a Dinamarca, que eu já citei aqui, a prioridade é do que, ó, vai dar aula, professor, mas dá aula fora da sala de aula. Dar aula no pátio, dar aula. Só que a gente vê as diferenças financeiras, né? Por causa de todo um histórico de exploração, logicamente, os países europeus são mais desenvolvidos do que os países aqui da América Latina, né? Questão da colonização, questão do imperialismo, né? Isso. E até lá não tem esse suporte todo, né? De todos os professores da aula ao ar livre, tá entendendo? Imagina aqui, né? Até porque as escolas elas não se programaram, elas não que era para ser isso, né? Um recurso da educação ter aula ao ar livre, a metodologia bastante boa para o aluno aprender da melhor maneira possível, mas não. As escolas, quanto mais ela puder fazer, quanto mais puder cortar do pátio, ou de um recurso, ou de um ambiente ao ar livre, vai cortar. Se dá para encaixar uma salazinha ali, vai encaixar para abrir outra sala, para ter mais alunos, para ter mais recursos. Né? Então, a gente não tem... para voltar, com todo esse... respeitar esse distanciamento aí, meu amigo teria que derrubar as escolas e construir outra. Teria que destruir e começar tudo do zero aí. Porque do jeito que está, com a estrutura que tem, é impossível. Não é impossível voltar respeitando esse protocolo sanitário, que é um protocolo sanitário que já mostrou falha nos países que têm mais recurso econômico. Isso. Eu vou fixar aqui uma pergunta. Que é, no seu ponto de vista, o desafio maior, acho que é da troca de conhecimento nesse momento, se dá por parte dos alunos ou também dos professores. Como é que é? Não escutei. No seu ponto de vista, o desafio... Posso repetir? Pode sim, por favor. No seu ponto de vista, o desafio maior da troca de conhecimento nesse momento, ele se dá por parte dos alunos ou também dos professores? Desafio maior da troca de... se o desafio maior da troca de conhecimento nesse momento se dá por conta dos alunos ou dos professores, né? Como eu falei no início aí, né? O Renato, né, que está perguntando, eu acho que os dois. Eu acho que o aluno, né, ele tá com um desafio maior dessa troca de conhecimento e o professor também. Porque é um momento inédito, é um momento novo que ninguém queria passar, mas a gente está passando, né? Então, o professor, ele, como eu já falei, ele teve que se reinventar, né? A palavra que bastante utilizada, né? O aluno como professor, né? Então, essa palavra que está sendo utilizada muito, a questão do se reinventar, mas é um se reinventa sem nenhum suporte, sem nenhuma formação, né? O te vira nos 30 aí, te vira aí, faz do teu jeito, faz de qualquer jeito aí. Aí fica muito difícil. Fica difícil para o aluno que nunca teve uma rotina dessa, e isso fica difícil desde os maiores até os menorzinhos. Os menorzinhos, pelo amor de Deus, as crianças mesmo de fato deve estar uma loucura só. Então, eu acho que é um desafio tanto para os alunos, como também para os professores, como eu já disse, que não tem essa formação, foram pegos de surpresa, se quiser inventar, que seja por conta própria, né? Então, isso mesmo, Renata, ela está completando aí, a gente não tem uma formação específica, justamente isso. É a gente que se vire nos 30 aí, e o que eu já falei, no início da pandemia, dava tempo uma formação? Beleza, a gente pode concordar, não dava, foi pego de surpresa, o que poderia ser feito é aquilo, mas eu continuo a repetir, já vai fazer 6 meses que a gente está no processo de quarentena, que a gente não está na aula presencial, e até agora eu não vi, desde o âmbito federal, um projeto para melhorar, na medida dos seus, dentro dos seus limites, o ensino remoto, né, com formações, recursos. Eu não vi nenhum projeto de nível nacional, nem estadual, né, e nem nas empresas privadas não tem como saber, porque cada um é de uma forma, né, cada um é de um jeito, né. Então, eu acho que o desafio aí, Renato, tá complicado, tanto para o aluno como para o professor. Os dois aí são navegantes aí de primeira viagem e estão sofrendo muito, né? Estão sofrendo muito.
Acho que a gente tem mais alguma pergunta dos espectadores. Não tem mais. Tem mais algum aí, não? Tem não. Acho que Mas, vocês. pois é. Não, tranquilo. Posso continuar? Pode ficar à vontade, É, pode completar a sua fala. não, tranquilo. Não, eu acho, né, como eu estava falando, eu acho que é importante sim, tá? A gente está nesse espaço aqui, a gente está nesse momento. Eu espero que esse papo aí surja, a partir desse papo surja ou outros contatos, né, outras rodas de conversa, né? A gente tem que a gente tem que estar tanto na luta contra essa volta ao presencial, que ao mesmo tempo, né, a gente tem que estar dando se reinventando aí, eu não gosto dessa palavra, mas utilizando ela, se reinventando aí para continuar dando o ensino, né, de qualidade dentro dos limites para os alunos, né? Então a gente está aí em duas frentes, né? Ao mesmo tempo que a gente está na batalha pela nossa vida, que é a luta pela vida, escolher viver, né, não voltar para o presencial, ao mesmo tempo, mesmo a gente sendo contra o ensino remoto, mesmo a gente sabendo das limitações do ensino remoto, a gente tem que estar ajudando um outro, né, já que ninguém está garantindo isso para a gente, né, a gente tem que estar dando suporte um ao outro de como tornar melhor as nossas aulas online. Acho que a gente está nessas duas frentes aí nessa batalha. Surgiu uma pergunta aqui, deixa eu fixar ela. O que você acha dos professores que sobrecarregam os alunos de atividades? Pronto, posso falar disso aí também. O Jonas, né, que está perguntando. Pronto, Jonas. Eu acho que essa questão do professor sobrecarregar os alunos de atividade no momento como esse é muito preocupante. Mas eu não chego a, a culpar, né, os professores. Por quê? Isso aí entra naquilo que a gente estava conversando aqui mais cedo, da gente não ter tido uma formação, né, em canto nenhum de como tem que se dar esse ensino remoto. Né? A gente também não está tendo, a gente, acho que a maior parte, né, não está, é meio complicado, porque nas escolas que eu trabalho eu tive acesso a psicólogos, mas eu acho que é para ter os professores todos, é para ter os alunos, né? Então, eu acho que o professor ele para de sobrecarregar o aluno quando ele entende a realidade do aluno, quando ele entende que o aluno está em casa trancado 24 horas, que esse aluno não está saindo, esse aluno não está tendo um momento de lazer, esse aluno, muitos estão perdendo familiares, muitos estão perdendo amigos devido à pandemia. Então, não tem como eu chegar lá e sobrecarregar ainda mais ele de atividade, né? O professor, ele também tem que entender que é uma outra realidade, é um outro ano, é um ano inédito aí, né? De vivência, de experiência. Então, ele não pode trabalhar da mesma forma que era o presencial, que eram os anos letivos passados, né? Por isso que eu falei da avaliação. A avaliação ela não pode estar da mesma forma. Tem que ser um outro tipo de avaliação, né? E a avaliação entra a questão das atividades, a quantidade de atividades ou como está sendo essas atividades tem que ser de uma outra forma. A gente não pode simplesmente sair de uma sala de aula, de uma rotina presencial, vir para um remoto e achar que vai ser a mesma coisa, que a única diferença é que eu estou na frente do computador e pronto, mas a mesma coisa, vou continuar com os mesmos hábitos que é o presencial, e sendo que é uma outra conjuntura, né? Que, que já falei aqui, a questão da pandemia, a questão do sofrimento, né? Que todos estão sofrendo, um mais, outro menos, né? Questão de classe, questão de raça, mas todos estão sofrendo. Tem mais outra pergunta aqui. Em relação ao método avaliativo, devemos ser rigorosos com os nossos alunos?
pois sabemos que tanto eles quanto nós temos desafios diários, a internet ou vida social. Pronto, justamente. Também entra nesse quesito que a gente estava conversando, que a gente tinha falado, a questão. Eu acho que o rigor, a gente tem que ver o que é ser rigoroso, né? De cara, a gente já sabe o quê? Que não tem como ter o mesmo rigor num ano de pandemia mundial, o mesmo rigor que a gente tinha antes desse ano, né? Se é um ano inédito, se é algo novo, se é algo que está prejudicando o mundo como um todo, se todo mundo teve sua rotina modificada, como é que eu quero ter o mesmo rigor com meus alunos, né? Não sei que se mudou tudo, não vai mudar o rigor com os alunos, né? Se mudou tudo, não vai mudar a forma que eu avalio esses alunos, né? Então, se tem essas mudanças, o professor também tem que se adaptar, o aluno também tem que se adaptar, mas eu falei, também não culpo o professor, né? Jogar o professor na frente do computador, na frente do celular, e falou, faz do jeito que tu fazia. E ele vai fazendo, ele vai no automático. Né? Se ele não for atrás por conta própria, se ele não for atrás de reflexão por conta própria, ele vai fazer da mesma forma, até alguém colocar um freio nele. Né? Então, aí entra naquela nossa outra luta, né, que é garantir que o ensino remoto ele vá nas suas limitações máximas aí, né, que a gente use ele nas suas limitações máximas. E sem formação para dar aula em ensino remoto, a gente está utilizando muito pouco. A gente está utilizando de forma errada. Eu vejo que a gente está utilizando muito de forma errada. Quando tem um professor que ele só não teve formação, ele só consegue usar slide, ou ele passa as atividades constantemente, né? Com rigor, tem a avaliação que é da mesma forma das questões de marcar, e é só dessa forma que avalia o aluno. Então, acho que a gente não está utilizando o ensino remoto e nem tá vivendo esse processo, esse ano conturbado da melhor forma possível, não. Ou da forma menos ruim, né, na verdade. Isso. Tem mais alguma pergunta aqui? Tem um comentário aqui. Que a educação já sofreu uma certa precariedade com essa pandemia. Só foi possível perceber o quanto é importante investir na educação, tendo em vista que ela é a base para a formação de nós estudantes. Não foi uma pergunta, mas foi um comentário bem importante, né? Sim. É aquilo que a gente estava conversando, né? Agora as pessoas estão. Agora, como argumento para voltar ao presencial, as pessoas, né? As pessoas não, né? A minoria aí, né? Que quer mandar na educação, né? A minoria de empresários que quer mandar na educação, a minoria de empresários que quer pressionar o governo, que quer mandar na educação, que essa volta, né? Agora estão alegando, né, o quanto é importante a educação, que a educação não pode parar, né? Eu quero essa alegação da importância da educação quando for na luta por recurso financeiro, quando for na luta por recurso para as escolas, né, para a instalação de mais escolas, escolas de qualidade, para convocar professores, né, concurso do estado aí, teve o último concurso aí da SEDUC aí, e até agora nada do governador convocar, já que está precisando de tanto professor para garantir tanto esse ensino remoto aí, que está sendo atarefado exaustivamente para os professores, né? Ao invés de convocar, ele não convoca, né? E sempre a alegação é a questão do recurso financeiro. Então, essa galera que está querendo dar volta às aulas aí presencial, alegando a educação, a importância da educação, eu quero essa galera também aí quando a gente for lutar por recurso financeiro. Aí eu quero saber também essa galera. Isso. Acho que não tem mais perguntas, não. A gente está em 31 minutos de live. Então é isso, Luan. A gente agradece muito a sua participação aqui, viu? Espero ter você aqui novamente. Opa, Apareceu aí. apareceu pergunta.
O sindicato das escolas particulares está pressionando pelo retorno. Você acha que o governador vai ceder? Até agora ele já cedeu, né, no quesito de se programar para essas voltas às aulas aí em setembro, né? Ele primeiro foi julho, aí depois foi para agosto e agora foi para setembro. Mas se a gente for perceber, nunca se falou tanto agora dessas voltas às aulas como agora em setembro, né? Então, agora já está falando que vai fazer teste em massa, né? Ele já está dando mais pronunciamento em relação à educação, né? Então, acho que agora, em setembro, ele vai ceder essa pressão. Eu acho que ele vai acabar voltando, né? Embora, se eles pressionam de lá, né, a gente tem também que pressionar daqui. Eles pressionam de lá, a gente pressiona daqui, né? E ele, ele fala que vai ver também a questão da contaminação, né? Se os índices continuarem melhorando, aí sim volta, mas se não se acontecer uma piora devido a algumas aglomerações e tal, aí não volta, né? Ele tá tudo para que ele vá ceder, né? Mas eu acho que cabe a gente, movimentos de estudantes, de professores, de funcionários, de famílias também, muito importante as famílias estarem lado a lado da gente para pressionar para nessa volta. A gente voltar em setembro, para ter setembro, outubro, novembro, 3 meses, a gente vai arriscar, já passamos quase o ano todo em ensino remoto, e a gente já decidiu voltar agora 3 meses para a gente arriscar nossa vida por causa de 3 meses, sendo que a gente pode continuar no ensino remoto, né? Então, eu acho que a gente tem a probabilidade de barrar isso aí, né? Essa volta, mas a gente tem que estar organizado, tem que estar lutando para tentar barrar essa volta e repito mais uma vez, e garantir que esse ensino remoto chegue a todos a todas, né, de várias regiões, de vários segmentos e da melhor forma possível dentro dos limites do ensino remoto. Esperando aqui alguém perguntar. Travou? Eu travei? Tá, a tua imagem, só mais a tua voz eu escuto. Travou.